Palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por Tua palavra. Estamos no momento mais especial desse culto, que é a pregação, com a responsabilidade de transmitir Teus desígnios. Pedimos então a ação do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor conduza tanto a transmissão como a audição dos irmãos. Tira toda a distração, toda conversa, toda distração celular, pensamentos. Nos dá concentração a estes dois versículos. Nos ajuda às leituras, nas explicações e nas aplicações. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Temos dois versos a meditar nessa noite, e antes de explorar o texto, eu quero então lembrar aos irmãos o contexto. O título da nossa mensagem de hoje é Honrem seus líderes. Nós lembramos que Deus utilizou o apóstolo Paulo, após convertido, para pregar o Evangelho, para que pessoas reconhecessem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Quis Deus que o apóstolo Paulo ele fosse separado para realizar viagens, e nessas viagens crentes fossem convertidos e igrejas fossem formadas. E essas igrejas, por suas vezes, elas teriam lideranças para que pudessem, sendo usado por Deus, conduzir o rebanho e o povo de Deus. Em Atos, a partir do capítulo 13, peço que os irmãos abram, nós observamos a primeira viagem missionária. Paulo está, então, realizando uma obra que Deus separou que ele pudesse, então, fazer. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé passam pela região da Galácia, passam pelo menos por 4 igrejas, Icônio, Derbe, Listra e Antioquia, formam as igrejas, mas há algo especial que o apóstolo Paulo sempre faz a cada igreja que ele passa. E isso está em Atos 14 e versículo 23, que diz: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Assim acontece a cada cidade. Crentes são convertidos, uma igreja formada, uma liderança constituída. Paulo tenta treiná-los para então, da melhor forma, conduzir o povo de Deus. A partir então do capítulo 15, a sua parte final de Atos, nós observamos Paulo novamente, na sua segunda viagem missionária, caminhando para a região da Galácia, para as igrejas que ele então formou na primeira viagem missionária, mas Deus aparece em revelação a Paulo, pedindo que ele avance para o caminho da Europa, para a região da Macedônia. Isso está em Atos 16, versículos 6 e 7. Na verdade, o versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O pensamento do pastor, do missionário, do apóstolo Paulo é cumprir um chamado de Deus. Sua missão é pregar o evangelho da cruz.
Mas agora Deus o chama para sair da região da Ásia e para ir então à Europa, para ir até a Macedônia. E o texto que nós temos hoje é um contato muito lindo, muito próximo, muito sincero, muito verdadeiro, de um pastor que ama a igreja e de uma igreja que ama um pastor. E chegamos a Atos 17, onde nós temos o encontro de Paulo com a cidade de Tessalônica, com os tessalonicenses. Versículos de 1 a 5, primeiro. Diz: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Esse, então, é o início do ministério de Paulo na cidade de Tessalônica. Ele havia passado por uma cidade chamada Filipos, evangelizou, formou uma igreja, mas ele foi expulso daquela cidade. Poderia desistir, mas o pastor não desiste. O pastor continua a sua obra e ele avança para a Macedônia e a Acaia, até chegar nessa cidade tão especial. Como de costume, o evangelho é pregado, Jesus Cristo é pregado, a palavra verdadeira, o evangelho genuíno, a mensagem da cruz. Muitos então se convertem. E então, essa igreja começa a ter uma história com seu pastor fundador, mas ele era um missionário e ele não estaria em tempo integral naquela igreja. Por isso Paulo tem sempre em mente constituir líderes, e então essa igreja não está mais na companhia do apóstolo Paulo. Essa igreja está sob a tutela de seus líderes. Agora voltamos ao texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, com um resumo rápido da relação de Paulo e os tessalonicenses. Depois de sair de Tessalônica fugido, Paulo vai para a Bereia, prega na Bereia, que também é na região da Grécia. Muitos são convertidos. Paulo sai fugido da Bereia. Paulo vai para Atenas. Depois de Atenas, ele manda Timóteo voltar para a cidade de Tessalônica, para ele ter notícia, para ele apoiar a igreja. E quando Paulo chega em Corinto, Timóteo retorna a Corinto, e Timóteo passa notícias da igreja de Tessalônica ao apóstolo Paulo. Com base nessas notícias, Paulo escreve, e a carta é muito fácil de ler, 1º e 2º Tessalonicenses. É praticamente uma declaração de amor. Primeiro capítulo, praticamente, Paulo, ele diz: eu admiro demais vocês, tessalonicenses. A fé de vocês está tão grande, está se espalhando, sem que vocês nem precisem falar. Não só pela Macedônia e pela Acaia. O amor abnegado de vocês, a fé operosa de vocês, a esperança de vocês, tem chegado a todo lugar. Paulo, várias vezes nas cartas aos Tessalonicenses, ele disse com todas as letras: eu amo vocês. Mas nós estamos no último capítulo e na última sessão.
E a seção que nós lemos, iniciada no verso 12 e 13, ela é o fim da carta, onde Paulo ele separa todas as aplicações. Depois de falar sobre a necessidade de santidade, para que aquela igreja tivesse pureza corporal e sexual, depois de falar que os irmãos não poderiam ser preguiçosos e tinham que trabalhar, eles não poderiam deixar um mau testemunho para a sociedade. Depois de dizer que os mortos seriam consolados e ressuscitariam primeiro, e depois de dizer toda a injustiça que vocês estão sofrendo, toda a perseguição que vocês estão sofrendo, será recompensada por Deus. Depois de passar esses atos pastorais, essa parte doutrinária, nós chegamos à aplicação, ao texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Eu quero reler esse texto através de outra versão. A NVT, ela diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Esse é o título da mensagem. Honrem seus líderes. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Verso 13. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, não por causa do que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Quem tem a NVI, escuta. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós obedecemos aquilo que para nós é fácil, ou aquilo que para nós é conveniente. Eu gosto de lembrar a Igreja Moriá e a Igreja Ebenezer. Toda palavra, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Quando você abre o Salmo 119, 4, diz: tu ordenastes os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Deus tem o interesse de que a palavra de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, ela aconteça na Igreja Ebenezer e na Igreja Moriá. Honrar os nossos líderes não é uma opção, é um mandamento vindo da parte do Senhor. Eu tenho 3 observações antes de expandirmos o texto. Observem comigo. Estamos num conjunto de aplicações. Esse texto que estamos lendo, se os irmãos passarem à frente, 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala: orai sem cessar. O verso 18 diz: em tudo dai. Paulo, ele é um mestre em falar muito com poucas palavras. Ele termina sua carta fazendo aplicações variadas em todas as direções. Mas observem comigo, a primeira aplicação que ele queria que a igreja percebesse, que ele entendesse, ela é relativa aos seus líderes. É importante percebermos isso, irmãos. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja boa e que estava bem. Mas nunca devemos descuidar do cuidado dos nossos líderes. Será que o que estamos fazendo
com os nossos líderes é a aplicação de honrar os nossos líderes? Será que estamos tendo tudo o que Paulo pretendia que a igreja dos Tessalonicenses tivesse? Primeira observação, que honrar os líderes foi a primeira aplicação entre várias, todas importantes, mas Paulo escolheu colocar a honra aos líderes em primeiro. Segunda observação, essa igreja, os Tessalonicenses, como eu já disse, era uma igreja boa e era uma igreja que estava bem. Voltem comigo para o capítulo 1, verso 7. Onde percebemos que de toda, ou de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja que tem que honrar os seus líderes não é só a igreja ruim, não é só a igreja problemática. A igreja boa, uma das demonstrações de que ela é boa, é quando ela honra também os seus líderes. E a terceira e última observação do texto é que o texto bíblico, a palavra do Senhor, coloca então o termo liderança no plural. Verso 12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Hoje nós temos uma liderança maior na pessoa do pastor Adler. Devemos honrá-lo, é então a aplicação dessa palavra. Mas também temos líderes, vários líderes, não líderes gerais, líderes particulares. Podemos então também reconhecer todos os que trabalham. Mas hoje estamos dirigindo a palavra ao pastor Adler. E observem que a palavra, ela está destinada aos presbíteros. Há um verbo, irmãos, o verbo preside, que está no versículo 12. Esse mesmo verbo, ele é encontrado em 1 Timóteo, capítulo 5 e 17, que foi lido hoje de manhã pelo irmão Alexandre. Abram comigo, 1 Timóteo 5 e 17, que diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. A mesma palavra, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Essa palavra, presidem, é de onde nós temos o entendimento, a palavra presidência, presidir. Mas nos textos paralelos, seria a mesma coisa de dizer aqueles que vos lideram, ou os vossos líderes. Paulo apontou para os Tessalonicenses e disse: existem crentes na igreja de vocês, eles também eram idólatras, eles também eram politeístas, como a maioria da cidade. Todos tiveram a conversão verdadeira no Senhor Jesus. Deus, ele separa alguns para conduzir a igreja. Eles devem trabalhar de uma forma dedicada para que então eles sejam honrados por toda a igreja. Observamos que o texto, ele define bem sobre a liderança.
Mas o texto, verso 12 e 13, basicamente, nós podemos dividir em duas partes. Um pedido do apóstolo Paulo e o motivo do pedido. A forma como Paulo pede diz: agora vos rogamos, irmãos. É a mesma expressão do capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 1, que diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Essa expressão é um pedido intenso do apóstolo Paulo. Ele não está deixando a cargo da igreja decidir se honra ou não seus líderes. Paulo ele está transmitindo a mensagem de Deus, já no contexto de final da carta, de aplicação, e então desejando que a igreja escute aquela palavra e que a igreja obedeça. O pedido dele é feito de uma forma intensa. A expressão rogo não aponta para um pedido simples, mas para um pedido com força, um pedido com intensidade. E o motivo que está aqui, irmãos, é porque eles trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. São três partes. A expressão trabalho, ela indica não somente o trabalho humano. Paulo utilizou essa expressão em vários lugares, sempre em várias epístolas. Não só o trabalho de contato, de pessoal, de braçal, mas especialmente o trabalho espiritual. O trabalho do cuidado das almas, o trabalho do cuidado das ovelhas. O cuidado que um pastor ele tem que ter com cada uma das ovelhas. Hoje foi lembrado de manhã, o Alexandre lembrou, o que nós lembramos do Salmo 23. O pastor estava num aprisco, esse aprisco, ele às vezes era um rochedo, protegido contra o inverno, contra o ataque de feras. Mas o pastor ele precisava sair do aprisco, ele precisava guiar as ovelhas por um caminho. As ovelhas são dispersas, são distraídas, às vezes elas se perdem com facilidade no caminho. As ovelhas nem sempre escutam bem e atendem bem. Mas o pastor tinha que alimentá-las. Ele levava essas ovelhas. Tinha que refrigerar, água, descanso. Tinha que nesse caminho proteger das feras, dos animais, dos perigos que podiam atacar as ovelhas. E ainda tinha que cuidar de alguma ovelha ferida. Essa analogia, ela que vem do pastor de ovelhas, dos animais, para o âmbito da igreja de pessoas, é o serviço que hoje o pastor Adler realiza entre nós. Guiando pelo caminho, alimentando, protegendo dos inimigos e cuidando das ovelhas feridas. A lógica de Paulo é que os líderes que estão em Tessalônica, eles têm um trabalho honroso, é um trabalho divino, é uma vocação. Existe um livro do Paul Tripp, que o nome é Vocação Perigosa, tratando sobre o ministério pastoral. Às vezes, muitas vezes ingrato, muitas vezes angustiante, árduo, muitas vezes forçado, muitas vezes doloroso, espinhoso. É o trabalho do pastor das ovelhas. Paulo fala aos Tessalonicenses que os crentes de lá deveriam honrar os seus líderes, porque esse trabalho é honroso, porque Deus deseja que ele seja honrado. Mas a segunda expressão é que vos presidem no Senhor. Essa expressão ela sempre foi utilizada para os anciãos da igreja
ou para os presbíteros. Você vai encontrar tanto em Atos como dentro das epístolas de Paulo, ele sempre trazendo a expressão presbíteros, porque eles seriam responsáveis de organizar a igreja do Senhor, de conduzir, de dividir os trabalhos, de estarem auxiliando o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, o rebanho, mas também uns aos outros. E a terceira e última parte, que vos admoestam. Nenhuma outra pessoa falou como Paulo sobre admoestação, sobre orientação, sobre exortação. Paulo lembra 3 faces do trabalho dos líderes. Eles têm um trabalho árduo por vocês, eles organizam a igreja e eles estão sempre ensinando e orientando vocês. Por isso, então, eles devem ser honrados. Mas essa mensagem do verso 12, simples, um pedido e o motivo para o pedido, ela é replicada, ela é reforçada no versículo seguinte. Se os irmãos lerem o verso 13, praticamente é a mesma mensagem do verso 12. A expressão no verso 12, acateis com apreço, ela se repete de outra forma no verso 13, dizendo: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Paulo passa o seu pedido e Paulo passa a justificativa. A expressão trabalho, ela aparece novamente. O trabalho do pastor é árduo. O trabalho do pastor Adler, aquele foi comissionado, não é uma missão simples, é uma missão difícil. Devemos então honrá-lo. Mas o que significa a expressão acatar com apreço do verso 12? A tradução, um exegeta chamado William Hendricks, ele define: acatar com apreço aos seus líderes, ao pastor Adler, significa reconhecimento do seu valor, ter consideração a sua função e a sua pessoa, honrá-lo, apreciá-lo, respeitá-lo, admirá-lo. É isso o que significa acateis com apreço. É isso que a igreja Ebenezer e a igreja Moriá precisa fazer. Reconhecer o seu valor, ter consideração, honrá-lo, apreciá-lo, respeitá-lo e admirá-lo. A expressão no verso 13, ela acrescenta algo ainda. No verso 13 diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração. Essa expressão, também traduzida agora por D.L. Moody, ela diz: tratar o pastor com carinho, afeto, afeição, grande estima e grande respeito. Deus, quando instituiu a função pastor, no plano de Deus, essa vocação, ela é especial. As ovelhas da igreja precisam ler a Bíblia. As ovelhas da igreja precisam ter conhecimento de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, porque não podem tratá-lo de qualquer maneira. Não é sobre a pena de ser punido na igreja, a pena de desobedecer ao texto bíblico, de desobedecer à própria vontade expressa e clara do Senhor. Aqui então somos chamados a então repensar qual a relação que eu tenho então com o pastor Adler,
com os líderes da igreja? Será que eu tenho esse grande respeito, grande estima? Uma observação: para os líderes incumbidos no texto, fica a responsabilidade de trabalhar com essa intensidade proposta por Paulo e também de forma correta, para que então eles sejam honrados, principalmente na admoestação, ou no ensino e na palavra, como hoje também fora dito. Mas existe uma frase no final do verso 13 que parece não ter conexão com nada. Vivei em paz uns com os outros. O que isso significa? No propósito de Deus, Paulo diz: os líderes e os liderados precisam ter uma boa relação. Paulo conclui: vivei em paz, vocês liderados, com os outros, vocês líderes. Esse texto, estudando, ele não trata sobre mutualidade. Aqui estão duas partes da igreja separadas, e para que seja facilitada essa honra aos líderes, é necessário que os líderes realizem o seu trabalho da forma como Deus quer, e então é necessário que os liderados respondam ao trabalho dos líderes da forma como Deus também quer. A mensagem que trouxe para hoje, irmãos, é simples e é essa. E eu quero trazer aplicações, pensando em nós, na nossa realidade. A pergunta, depois de entender que devemos honrar os nossos líderes, porque é vontade de Deus, e que honrar os nossos líderes é muito mais do que dizer um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. A pergunta que surge para nós é: como nós podemos honrar os nossos líderes? E as aplicações respondem então essa pergunta. Lembrem dos pastores, dos líderes espirituais, no dia do pastor. Aplicação bem direta. Uma mensagem do WhatsApp não é algo impossível para um crente. Uma palavra, um texto, não é algo difícil de fazer. Se honrar é estimar, é tratar com apreço, é manifestar máxima consideração. Uma mensagem é uma prática dessa passagem bíblica. Lembrar dos pastores e líderes espirituais no dia dos seus aniversários é uma forma simples de fazer. Nós lembramos do aniversário de nossa mãe, de nosso pai, nossos irmãos. Normalmente se lembra. O pastor é uma função especial que Deus trouxe dentro da igreja. Lembrar dos pastores e líderes espirituais nos outros dias quaisquer, porque o trabalho ele é árduo e difícil o ano todo. Eles precisam de orações. Todos os missionários falam como é bom receber uma mensagem, como é bom receber um gesto de atenção. Como isso dá combustível, como isso ajuda a sua própria igreja. Às vezes pensamos de forma egoísta: eu não vou fazer não porque eu vou perder meu tempo, eu não vou fazer não porque eu não sei fazer, eu não vou fazer não porque eu não quero fazer. Você perde o pensamento. Quando eu faço isso, quando eu animo o meu líder,
Quem recebe o bem é a própria igreja. E nós constantemente negligenciamos. Quarta forma de então honrar os nossos líderes: respeite as suas férias, a necessidade de férias. E aqui bem específico para Ebenezer e Moriá. Existe um dia que todo domingo é avisado que é a folga pastoral. É a segunda-feira. Praticamente todas as igrejas deixam a segunda-feira para a folga pastoral. Um dia desses, eu liguei para... A igreja estava sem pastor e eu liguei para um pastor para fazer uma pergunta, algo relacionado ao movimento batista regular. E era numa segunda-feira. E quando ele atendeu, ele já disse assim: eu estou de folga hoje. Eu disse: eu sei, pastor. Eu não estou trazendo um problema, eu só quero tirar uma dúvida. Me passa o telefone e tal. Nós sobrecarregamos o pastor, nós entristecemos o pastor, quando no dia da sua folga, nós lhe trazemos problema. Respeitemos. Deus, ele criou o mundo em 6 dias. E sabe o que foi que ele fez no 7º? Descansou. Sabe como é o final de semana para um pastor? Sábado, tarde, noite, domingo de manhã, tarde, noite. É intenso. A segunda-feira é um refrigério merecido, para que ele curta sua família, brinque com sua família, ou então organize o seu tempo da sua forma. Mas Ebenezer e Moriá, precisamos da folga ao pastor. Também, tratar bem a família do pastor ou do líder é a mesma coisa que honrá-lo. Sabe o que acontece quando você trata mal a família do pastor ou líder ou a sua esposa, os seus filhos? É a mesma coisa que tratar mal ele. É isso que acontece na sua casa. Se alguém fizer um mal aos seus, você sente a dor. Nós precisamos honrar o pastor Adler, cuidando da sua família. Nós também, irmãos, conseguimos honrar os nossos líderes, estando presente na igreja. Essa é uma forma que eu quero abrir os irmãos em 3 João, capítulo 1, e verso 4. Que diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O líder, o pastor, ele fica muito feliz quando um crente, ele se mostra um crente. Quando um crente, ele está esforçando-se na sua caminhada em adorar a Deus. O pastor não precisa ser bajulado, ele não precisa ser adulado, ele não precisa ser paparicado. Se você é um crente que o trata com respeito e consideração, e se você é um crente que ama a Deus e ama a palavra de Deus, você trará maior alegria para o seu pastor. Estar presente na igreja é uma forma de adoração. Neste ano, a igreja Ebenezer já teve culto de oração com 4 crentes. Não foi o pastor que me disse. Eu converso com meu pai. Pai, foi para o culto? Foi. Como foi o culto? 4 crentes vieram para o culto de oração. E então, irmãos, precisamos servir o nosso caminho para Deus. Às vezes tem estudos, às vezes tem trabalho, às vezes tem cansaço. Mas por quê? Que às vezes, até nos feriados e nas férias, não tendo estudo, por que não comparecemos à igreja? Estar presente na igreja, sempre que puder, atento
as pregações. Colocar em prática os seus ensinos, comunicar as ausências. Vejam só, a hora da pregação não é a hora para estar em corredor da igreja, não é hora para estar resolvendo o problema da igreja, não é hora para estar discutindo algo. A hora da pregação é o momento que Deus separou como o momento mais importante. Cada crente, ao chegar em casa e ser perguntado, deveria dizer: o que foi pregado na igreja? Foi o texto tal, foi a mensagem seguinte, foi o contexto e a aplicação. É em vão cada culto sairmos aqui sem sabermos o que foi pregado. E quando Deus diz: eu quero que as minhas ovelhas façam o básico, sabe como hoje você será um super crente, sendo um crente básico, um crente que vem para a igreja, um crente que escuta a pregação, um crente que pratica a pregação, um crente que, quando exortado, disse: tá bom, eu estou errado, eu vou assumir o meu erro, eu vou pagar o preço. É isso que nós, Ebenezer e Moriá, nós, eu me incluo, honramos o nosso pastor, o nosso líder, honramos a Deus e, por tabela, nós honramos a Ele. Ser um crente constante, evitando gerar problemas, uma ovelha que está sendo amansada. Todos nós éramos rebeldes, nós pulávamos para um lado e para outro, mas Deus, o Supremo Pastor, diz: amansem ovelhas, escutem a voz do seu pastor, caminhe pela direção que ele apontar. Ao trazer problemas, apresente soluções ou fique disponível para as resoluções encontradas. Considerem a pregação a parte mais importante do culto da igreja e forneçam tempo para o pastor prepará-la. Não sufoque ou pressione o pastor, mas trate-o com sabedoria, como se fosse uma mãe ou um pai. Estou usando a analogia de Tessalonicenses, porque Paulo disse nessa carta que tratou os Tessalonicenses como se fosse uma mãe, e pelos Tessalonicenses ele daria a própria vida. Mas também ele diz que eu tratei vocês como um pai, e como um pai eu ensinei, eu repreendi e eu disciplinei vocês. Usando então a lógica inversa, nós podemos perceber que os Tessalonicenses deveriam também tratar o apóstolo Paulo e os líderes como uma mãe e como um pai. E então falar com o pastor com sabedoria, falar com ele na altura de voz correta, na intensidade de voz correta, é respeito à sua função, a função dada por Deus. Nós precisamos fazer isso. Entender que todos na igreja nós temos deveres mútuos e que o pastor, ele não é empregado da igreja, que o pastor não é empregado dos irmãos, mas o pastor é um servo do Senhor. O ensino de hoje foi: honrem seus líderes pelo difícil trabalho, porque eles vos lideram, e também porque eles vos admoestam. Devemos honrá-lo não de qualquer maneira, mas com máxima consideração. Líderes, respeitem os liderados. Liderados, respeitem os líderes. Trouxe aplicações bem práticas para que a gente repense. É do dia a dia, é do corredor, é o óbvio.
muitas vezes é do óbvio que nós mais precisamos. Senhor Deus, eu agradeço por Tua palavra, que sempre nos ensina. Agradeço pela porção estudada e então pelo que o Senhor quis passar à igreja aos Tessalonicenses. Agradeço pelo que o Senhor quis passar à igreja Ebenezer e à igreja Moriá. Eu peço que nós possamos analisar nossas vidas, nossas ações erradas, nossas posturas incoerentes, e que nós possamos então retomar o caminho. Lembro da igreja de Éfeso, que fazia tudo, mas ao final Deus disse: abandonastes o primeiro amor. Lembra de onde caístes e arrepende-te, senão eu tirarei de ti o candeeiro. Senhor, nos ajuda a então reconhecer que todos nós, da Ebenezer e da Moriá, de tempos em tempos, temos falhado. Nos ajuda a obedecer o que Tua palavra diz. Hoje, principalmente em relação a honrar seus líderes. Apreço, estima, valorização, reconhecimento, é o que o Senhor nos manda fazer. Que façamos. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém.